Eu gravei um vídeo recentemente aqui falando a respeito da virada cultural aqui em São Paulo que teve, né? No meu conceito, a virada marginal, só bandidagem. Falei mal lá do funk, falei mal do rap, falei mal de um monte de coisa. Aí eu recebi um comentário que diz o seguinte: vai, aguenta, o rap brasileiro está crescendo, a favela está prosperando. Eu já tive a mentalidade revolucionária, né? Na minha época de criança e de adolescência, eu ouvia rap. Eu ouvia o Espaço Rap que passava na 105 FM quando eu morava em Jundiaí. Era o Espaço Rap parte 1, parte 2. Passava das 18 às 19 horas, o Espaço Rap parte 1. Depois das 19 às 20 tinha a Voz do Brasil. Depois voltava o Espaço Rap parte 2. Das 20 às 22 horas. Depois de um tempo aumentaram, né? Foi das 20 até as 0 hora. Eu lembro até do musiquinha no começo, era assim: chega mais, não deixa pra depois. 105 FM, Espaço Rap, parte 2. Levante, 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 aumente o som. Só alegria, mano, rap é o som. Daí pareceu uma mina cantando: aumente o volume, a real eu vou mostrar. Aqui na 105, Espaço Rap está no ar. E aí vai, só rap. Opa! Depois eu volto a gravar aqui que minha esposa está chamando pro almoço. Voltei, então. Na minha juventude eu ouvia rap nacional. Eu lembro que eu curtia Racionais, inclusive o CD Sobrevivendo no Inferno, que foi um dos primeiros dele, eu tenho até hoje as músicas de cor na cabeça. Né? De cor, né? Racionais, eu ouvia Realidade Cruel, Facção Central, 509E, RZO... Taíde DJ1, e mais alguns aí que eu esqueci, Sabotagem, etc. Eu ouvia tudo isso aí. Graças a Deus a gente amadurece, né? E começa a ver as coisas com outros olhos. Então, a respeito do comentário dela aqui foi o seguinte: aguenta, o rap brasileiro está crescendo. Concordo. Está crescendo, né? A favela está prosperando. O problema é esse: a favela está prosperando. A favela começou, né? Diz que a primeira favela do Brasil é o Morro da Providência, lá no Rio de Janeiro. Diz que começou com a chegada da tropa brasileira que participou da Guerra do Paraguai, composta por muitos escravos. Na hora que voltou de lá, eles foram alforriados e aí não tinham onde morar e foram ocupar os morros e favelas cariocas, e aí sim surgiu. Mas o que a gente percebe é o seguinte: a maior parte dos moradores da favela são pessoas honestas e trabalhadoras, uma minoria são criminosos. Esses criminosos que estão lá, eles têm o poder porque têm as armas na mão e dominam sobre todo o pessoal que mora ali. E aí eles te obrigam a seguir as regras estipuladas por ele. Esses criminosos que estão lá, junto com a população, a massa que mora ali na favela, utilizam-se às vezes, ou a maior parte das vezes, do rap também como um modo de engenharia social. Por quê? Porque eles precisam do voto das pessoas que moram ali. Inclusive, a gente já tem vários casos no Rio de Janeiro de políticos que se relacionaram com o crime organizado para conseguir seus votos dentro das comunidades. Afinal, é uma quantidade grande de votos que eles conseguem angariar ali. E aí você vê todo um trabalho, tanto das letras de rap, quanto de alguns filmes e novelas tentando tornar a favela uma coisa que, na verdade, não é. Então você lembra aí da novela do I Love Paraisópolis, que passou na Rede Globo há um tempo atrás, tentando exaltar ali o local. Você vê as letras de rap, que geralmente, eu posso falar porque eu tenho várias ainda decoradas na cabeça, geralmente exaltando criminosos, falando que é um orgulho morar lá. E aí você começa a pensar: pô, será que é um orgulho mesmo morar lá? Eu lembro quando eu era criança, a gente ia na igreja em São Vicente e a gente ia às vezes numa favela lá para fazer visitação, e era no mangue. Era um cheiro terrível porque embaixo, se você olhasse para baixo, era palafita, né? Então nas casas de madeira, se você olhasse para baixo, tava um mangue ali. Era um cheiro danado de água parada. Era um mofo, uma umidade do caramba, você não tem infraestrutura, você não tem nada. Então será que você tem que ter orgulho mesmo de morar num lugar desse? E aí tem gente que fala o seguinte, fala assim: não, as letras de rap retratam a realidade social que as pessoas moram ali. Tá, peraí. Pode ser que num determinado momento tenha aquela realidade cruel ali. Mas no que ele vai melhorar a vida daquela pessoa ali? Será que você fazer a luta de classes, como geralmente a letra do rap faz, que é tentar colocar essas pessoas que moram na favela em luta constante com as pessoas que não moram na favela, será que isso muda a vida delas ali ou não? Cadê as letras que incentivam as pessoas a serem pessoas melhores? A maioria das letras de rap, elas vão vitimizar a pessoa. Eu lembro daquela música do Racionais chamada O Homem na Estrada,
Que a situação da música é o seguinte: o homem na estrada era uma pessoa que teve uma infância difícil, segundo eles, cometeu roubos a princípio, né? Ele fala que tinha um 57 assinado e tal. O cara era ladrão, saiu da prisão, foi morar lá na favela. E aí, segundo a letra dele, ele tenta totalmente justificar a criminalidade desse homem aí, dizendo justamente que teve uma infância difícil e tudo mais, então ele tenta justificar as atrocidades que ele faz, como se fosse culpa da sociedade, aquela mentalidade revolucionária esquerdista, de que a culpa não era dele, não foi ele que optou pelo mundo do crime, na verdade a sociedade o tornou daquele jeito. E aí vai desenrolando a música, sempre colocando aquela figura de vitimismo, que ele, por ser um ex-presidiário, não arrumava emprego, porque tinha uma tatuagem, que era queimado no local onde ele morava e tudo mais, até que no final a polícia invade lá, teve um crime lá, a polícia invade o local onde ele morava, e ele troca tiro com a polícia e ele acaba morrendo. E a culpa de quem é? Da polícia, não dele que enfrentou a polícia. Então você vê em várias letras de música essa exaltação ao criminoso ou essa vitimização. Tem a música lá do 509E, que o Dexter cantava também, falando sobre um roubo a banco lá e tal, também sempre nessa figura de exaltar a figura do criminoso. Aí você tem apologia à droga, você tem apologia ao crime, você tem apologia ao tráfico, você tem apologia de um monte de coisa. Então, na hora que ela fala assim, a favela está prosperando no comentário dela, eu não entendi o que ela quis dizer com isso. Se o prosperando que ela quer dizer é um trabalho de engenharia social que muda a mentalidade da pessoa, fazendo com que o morador da favela não queira mais sair de lá e queira incutir na cabeça dele que ali onde ele mora ele tem que ter um orgulho de morar ali e ele continue morando ali sendo submetido a tudo que é desgraça através do crime organizado que impõe na marra a vontade dele. Será que isso é o que realmente está prosperando? Será que a pessoa da favela não pode querer ir morar num outro lugar melhor? Com infraestrutura, com qualidade de vida e tudo mais? Você vê moradores de favela aí tendo que aturar baile funk, e o cara é trabalhador, trabalha, e aí os baile funk que duram a madrugada inteira, e o cara não tem a opção de não ouvir aquilo lá, ele tem que ficar quietinho, porque ele não pode se envolver naquilo ali. Então será que um casal com filhos que moram na favela não fica preocupado das más influências que seu filho vai receber do crime dentro da favela? E aí você tem essa música fomentando tudo isso, colocando a criança ali como... primeiro, tenho orgulho de morar ali e eu sou um herói se eu entrar para o crime. Como o Dexter mesmo falou na época do programa do Serginho Groisman, a seguinte baboseira. É justo que um trabalhador que ganha R$150 por mês e que vê a filha passando necessidade ou a mulher faltando remédio, comida em casa, vá assaltar um 57? Essa é a maneira mais fácil que o pobre tem para roubar. Porque pessoas de alta classe roubam com paletó, gravata e caneta, assim como a classe do senhor faz parte. Não, quem é ladrão aqui é você. Você que veio da cadeia, saiu da cadeia e veio aqui para falar. Você veio escoltado, eu não sou bandido. Eu sou policial. E pobre não é ladrão. Pobre pode ganhar 150, 180, mas não sai como vocês, enfiando o cano nos outros, roubando, estuprando e matando. É diferente uma coisa da outra. Então você vê que qual é o valor que ele quer passar? O valor que ele quer é o seguinte: o outro tem uma coisa que eu não posso comprar para o meu filho. Então, logo, eu roubo e dou para o meu filho e tá tudo certo. Então aquela mentalidade do burguês contra o proletariado, se bem que nem proletariado é, né? Aí você tem músicas exaltando Carlos Marighella, o guerrilheiro. Aí você tem a figura até do CD do Racionais, chamado Vida Louca, né? Depois ele gravou Vida Louca, parte 1, parte 2. Você vê uma parte ele falando a respeito disso, falando assim, ó, na época dos barracos de pau, lá na pedreira, onde você estava? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho, tá de olho no carro que eu dirijo. Ou seja, ele saiu da favela para morar num lugar melhor e adquiriu carros e adquiriu bens melhores lá. Então ele precisa também do pobre, porque é o pobre que vai, é igual o candidato de esquerda, ele precisa do pobre, porque é o pobre que vai colocar ele lá, entende mais ou menos o que eu quero dizer aí? É aquela figura assim, por exemplo, se o Brasil não tivesse pobre, você acha que o Lula seria eleito presidente do Brasil? Não, então ele precisa dessa massa aí. E uma pessoa igual ele, também, do Mano Brown, no caso que eu tô dizendo, você vê isso aí, na própria letra da música dele. Ele fala assim, agora eu tô me dando bem aqui, vocês
falam mal de mim, eu quero que se dane. Mais ou menos isso que ele quer dizer. Até ele fala depois, não, se eu precisar voltar pra favela, eu volto de cabeça erguida e tal. Mas você vê que ele não quer ficar lá. Ele quer buscar algo melhor. Mas para ele conseguir esse algo melhor, ele precisa do povão ali votando nele. Aliás, do povão ali sustentando ele. É o mesmo exemplo das invasões do prédio aqui em São Paulo, como eu gravei uns vídeos anteriores falando a respeito disso. Os miseráveis os miseráveis sustentam aquelas elites que coordenam esses movimentos sociais. Então você vê tudo isso. Então, para resumir, a tremenda besteira isso que a menina falou aqui nesse comentário que ela falou, você vê claramente que é um comentário de que ela quer ter o orgulho de morar lá, ou ter morado lá, enfim. Eu já morei em favela também, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, no Rio de Janeiro, inclusive. E vários amigos meus moram em favela, e eu sei como é ruim morar numa favela que não tenha infraestrutura, que não tenha... é longe de tudo, que, como eu falei, não tem segurança, você pode despencar o barraco lá, você tem infiltração de água, você não tem esgoto, você não tem nada, não é bom e nem é um orgulho morar lá. E aí a Globo trabalha com aquela ferramenta também para tentar te fazer acreditar que morar na favela é uma delícia. Deixando bem claro que a pessoa que gosta de morar lá, ou se dá bem, tem família, tem parente lá, não tem problema nenhum. O problema todo que eu tô querendo deixar claro aqui é justamente essa mudança de mentalidade de você estar morando numa favela por uma situação emergencial pela qual você passou, sei lá, perdeu o emprego, não tem onde morar, eu vou lá e alugo um barraquinho ali e tô ali numa situação emergencial. Essa mudança de mentalidade para fazer você acreditar que aquilo é o melhor lugar que você pode ficar e você tem que ficar ali e acabou. Siga as regras dos criminosos, que a gente mantém a segurança, compra o gás do fulano de tal, e aí a gente mantém tudo aqui no esquema, faz um gato ali, pronto, você vai se dar bem e tenha que ter o maior orgulho de ter morado aqui. Pronto, é assim que eles querem fazer que a gente pense, beleza? Essa é a minha opinião, forte abraço.